e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. É interessante olharmos para esse texto, olharmos para o livro de Tiago, porque cada livro da Bíblia trata de um tema específico. Por exemplo, se nós formos olhar para o livro de João, logo no primeiro capítulo, ele já começa tratando do tema da santidade e da relação de Deus, de Jesus, melhor dizendo, com o divino. Ele tem Paulo vai dar ênfase em todo o seu ministério, em todas as suas cartas, para afirmar de que Jesus é o Filho de Deus. E para contextualizar um pouco, né, aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, havia já naquela época algumas narrativas a respeito, né, da pessoa de Jesus. Uns diziam que Jesus não era Deus, e por isso o livro de João já vai começar tratando exatamente disso no capítulo 1. Mas voltando aqui para o livro de Tiago, ele está rebatendo novamente um outro tipo de narrativa. Apesar de Jesus já ter vindo, já ter dado em sacrifício em favor da humanidade, uma vez por todas, de que não havia mais a necessidade de que se fizesse sacrifício, de que não havia mais necessidade do cumprimento à risca daquela lei. Quando eu falo de cumprimento da lei, eu não estou falando que o Antigo Testamento foi abolido, porque o próprio Jesus veio para cumpri-lo. Mas o que eu estou dizendo é que práticas que nos aproximavam de Deus, ou que nos marcavam, ou que nos identificava como povo de Deus, não se fazia mais necessário, porque Jesus já tinha feito. Coisas como a circuncisão. Não era mais necessário. Portanto, alguns crentes, alguns convertidos, acreditavam ainda em determinadas práticas do povo judeu, ou da tradição judaica, das leis de Moisés, se você assim preferir. Mas quando Tiago se depara com isso, quando Paulo se depara com esses tipos de narrativa que nada tem a ver com aquilo que Jesus nos ensinou, porque nós sabemos muito bem que Jesus ele veio para morrer de uma vez por todas pelos nossos pecados, para abolir todo tipo de sacrifício, todo tipo de prática. Ainda as pessoas estavam tentando voltar ou fazer com aquilo. O que eles estavam fazendo todas aquelas pessoas que não eram judias, uma das coisas, não eram judias de nascimento, ou seja, certamente ela não era circuncidada. O que os crentes agora estão tentando fazer é circuncidar esses novos crentes. E Tiago e Paulo vêm exatamente de encontro a toda esse tipo de narrativa. Eu convido você ainda a abrir em Efésios. Vamos ver lá em Efésios o que diz na palavra do nosso Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie, Sempre foi um problema para o ser humano, porque nós entendemos sempre que para termos alguma coisa, ou para merecermos alguma coisa, nós temos que dar outra em troca. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Para quem não me conhece, eu fui missionário durante algum tempo. E para ser missionário, você tem que conhecer principalmente a sua cultura, e um pouco de cada cultura, e principalmente a questão de fé. Pasmem vocês, nesse mundão de meu Deus,
Só na Índia existe 33, acho que são 33 milhões de deuses. Mas nenhum deles trata a questão da salvação como Jesus. Nenhum deles diz que a salvação é de graça. Nenhum deles te deixa escolher aquilo que você quer, de verdade. Somente o cristianismo, somente Jesus morreu uma vez por todas, por você e por mim, para o perdão dos nossos pecados. Voltando aqui para o nosso texto, nós estamos sempre tentando justificar alguma coisa, querendo justificar para tentarmos merecer alguma coisa. Mas o que Jesus faz por nós é algo impagável. É algo que nós nem mesmo merecia. Essa é a expressão de graça. Graça é favor imerecido. É algo que nós não merecíamos, mas que nos foi dado por misericórdia. E isso é uma questão, se nós olharmos para o texto, se nós olharmos para o contexto disso tudo, parece que nós estamos falando de algo de hoje. Porque quase nada mudou dentro desse contexto. Dentro da nossa cultura, dentro das mais diversas culturas, existem as pessoas ainda que até hoje acreditam que elas devem, com todo respeito a todas as outras culturas e crenças religiosas, mas as pessoas acreditam em copo d'água. As pessoas acreditam em folha de trevo. As pessoas acreditam em acender velas. E as coisas mais bizarras que se possa imaginar. Quando a coisa é totalmente simples. E nós só precisamos acreditar. Nós só precisamos crer que esse Deus, Ele morreu por nós. Eu convido você ao livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoamento pelo esforço próprio? Esse texto, ele abrange ao longo da nossa história do ser humano, ele vem explicando, ela narra com uma perfeição tudo aquilo que nós vivemos. Se nós pararmos para pensar, pelo menos os pastores, nós nos deparamos a todo tempo com esse tipo de questão. Estamos a todo tempo. É uma pessoa que acredita que, de repente, fazendo boas obras, ela vai alcançar a salvação. É o outro acreditando que, de repente, o dízimo alto dele vai ele vai ter uma certa vantagem diante de Deus, ou da igreja, ou do pastor. Nós nos deparamos com esse tipo de coisa todo tempo, quando a palavra de Deus é muito clara. E às vezes é muito frustrante, porque essa é uma mensagem central. Essa é uma mensagem basilar do cristianismo. Todo cristão deveria saber que a nossa base, está na crucificação de Cristo, na remissão dos nossos pecados. Muitos cristãos naquela época, entre aspas, começaram, assim como hoje, não é novo não, tá? Começaram a dizer que o que Paulo estava dizendo, na verdade, ele estava dando salvo-conduto para que o povo pecasse. Então, ele vem e diz a carta que Paulo escreve a Coríntios, ele diz o seguinte: tudo me é lícito, tudo me é permitido, porém, nem tudo me convém. Foi exatamente dentro desse contexto que ele vai dar essa declaração. Nós estamos dentro desse mundo, nós estamos inseridos nele.
Nós podemos qualquer coisa, nós podemos fazer qualquer coisa, e nosso Deus nos dá o livre-arbítrio para fazermos. E aí eu trago um dito popular, uma frase que os antigos gostam muito de dizer. Nós não somos obrigados a plantar nada, mas aquilo que você planta, e o fruto daquilo que você plantou, você é obrigado a colher. Ou nós somos obrigados a colher. Deus não nos proíbe de nada. Porém, tudo aquilo que nós plantarmos, isso nós vamos colher. Vem outro, agora, Tiago corroborando com Paulo, e diz o seguinte, porque muitos começaram a dizer, não, mas eu acredito, eu tenho fé em Jesus, eu acredito em Deus. Mas sabe o que leva a crença em Deus? Sabe o que leva uma verdadeira pessoa que recebeu a graça a fazer? As obras. Ô pastor, do que você está falando agora? Sim. Nós não fazemos obra para ser salvos. Nós fazemos obra porque já somos salvos. Porque nós entendemos que através das obras, nós estamos servindo ao nosso próximo e em contrapartida servindo ao nosso Deus. Porque é assim que funcionam as coisas. O Senhor nos ordena que sirvamos uns aos outros. Ele diz ainda, aquele que quer ser grande, que seja o menor entre vocês. O reino de Deus, o cristianismo, ele vai totalmente contra, ele vai de confronto a tudo isso que a sociedade nos ensina. Imagina que na sociedade ele nos ensina a passar perna uns nos outros, a fazermos todo tipo de coisa para poder levarmos vantagem. Mas dentro do reino de Deus, Jesus nos ensina que para ganhar, nós temos que perder. Alguns discípulos foram até Jesus pedir para que quando ele estivesse no reino dele, que ele ficasse sentado à direita dele, porque direita é uma posição de honra. E se sentasse ao lado de Jesus, ele queria. Jesus vira para ele e diz, olha, se você quer se sentar à minha direita, você deve, aquele que quer ser maior, no meu reino tem que ser o menor. É aquele que serve. É o que serve que tem a primazia. Existe uma outra questão ainda dentro do reino de Deus. Aliás, não é só dentro do reino de Deus. Muitos de nós temos a mania ou o hábito de projetar numa terceira, numa segunda pessoa, os fracassos da gente. A gente quer transferir culpa. Nós nunca assumimos isso. Eu diria que isso é inerente ao ser humano. Porque quando Adão e Eva pecaram, e Deus chega até eles, eles não admitem imediatamente, não, olha Senhor, eu realmente cometi um pecado, eu errei, o Senhor disse que não era para fazer e eu fiz. Foi assim que ele fez? Adão pega, transfere a culpa para a mulher pega, transfere a culpa para a serpente. Mas eu quero dizer para você, cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Durante muito tempo, até dentro da igreja, acreditava-se que era o pastor quem iria responder diante de Deus pelas suas ovelhas. Mas não é bem assim. Pastor nenhum tem procuração. O papel do pastor é ensinar. Ensinar a palavra da melhor maneira possível. Ser exemplo para a sua congregação. O que você faz, ou o que nós fazemos,
com aquelas informações que o nosso pastor passa para nós, com aqueles exemplos que ele nos dá, o que nós fazemos com essas informações são problemas nossos. Quantas vezes, eu acho que, sei, é normal, é quase normal. Você vê o filho de alguém com uma determinada conduta, como pastor você olha e vê uma conduta, você chama os pais e olha, conversa com fulano, porque isso não está certo. Fulano, vem cá, isso não está certo, faz assim, faz assado. E o pai e a mãe, provavelmente, não sei o que passa. A coisa continua do mesmo jeito e um dia, pai, a mãe, às vezes um só, porque o outro está com muita vergonha, porque foi aconselhado pelo pastor e não fez. Ela, pastor, procura fulano, pastor, porque fulano está assim, está assado, está fazendo tudo errado. Acredite, pai e mãe, nós somos os sacerdotes dentro das nossas casas. Jovem, você é o sacerdote da sua vida. Pai, você é o responsável por aquilo que a sua família vai se tornar. Ninguém pode transferir isto. Isso é intransferível. Vamos ler lá de novo em Tiago, mais uma vez, Tiago capítulo 5, versículo 13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ore, que ele ore. Alguém que se sente feliz? Cante louvores. A responsabilidade primeira, principal, do fracasso ou do sucesso da nossa vida espiritual diz respeito a nós mesmos a princípio. Você pode até buscar orientação com o seu pastor, com alguém que você considere, mas ninguém tem mais responsabilidade sobre aquilo que você é, sobre aquilo que a sua família vai se tornar, do que você mesmo. Um outro texto em Hebreus 13, 17 diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma glória e não um peso, pois isso não seria proveitoso para eles. Muita gente durante muitos anos se enganaram com esse texto. Mas existe um pequeno trecho ali dentro desse texto, e ele é autoexplicativo, que é como quem deve prestar contas. Alguém pegou aqui, leu, que seu pastor cuida de vocês e deve prestar contas. E isso foi pregado durante muito tempo dentro das igrejas. Mas os nossos pastores são responsáveis de ensinar, e de ensinar bem a palavra do Senhor. De ser um exemplo de família, em família, de ser um exemplo de cristão. Mas um dia, quando o Senhor vier nos buscar, esse dia será ímpar, será único e exclusivamente seu e com o seu Criador. Romanos 14, 12 diz ainda: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Mas nós gostamos muito de transferir as responsabilidades. Gostamos demais de transferir responsabilidades. Olha só o que aqui diz em 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Imagine
Há um texto na Bíblia que diz ainda que nós não éramos nem amigos de Deus quando Ele exerceu essa misericórdia em favor de nós. E não foi só por nós que cremos na Bíblia, não. Foi por todos nós. Mateus vai dizer ainda, no capítulo 27, depois de ter trabalhado novamente, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito naquele momento. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse véu simbolizava, queridos, para quem não está familiarizado com essa parte da história bíblica, esse véu estava simbolizado entre alguém que entrava, passava por esse véu para ir até um lugar para fazer sacrifício. Esse lugar se chamava Santo dos Santos, que era onde se via, onde se encontrava com Deus, e esse sacerdote, ou sumo sacerdote, faziam orações, pedia perdão pelo pecado da humanidade, ou do seu povo. Se reuniam uma vez ao ano para fazer tudo isso. Vinha judeu de toda a parte do mundo para fazer isso. Mas quando Jesus se dá, e a partir de agora eu vou colocar na última vez que eu preguei, eu falei sobre isso, porque nós usamos uma expressão para o sacrifício de Jesus, e parece que pegaram Jesus à força e colocaram na cruz, como se ele não quisesse estar ali, como se aquilo não fosse já plano de Deus para aquilo. Foi ele quem se deu por nós. É como se ele não quisesse estar ali. Mas imagina que quando Jesus se deu para perdão dos nossos pecados, se fez sacrifício por nós, esse véu que separava Deus, era um simbolismo da população. Com esse véu rasgado, queria dizer que agora o acesso a Deus, as nossas orações podiam ser feitas pessoalmente. Nós não precisávamos mais de ninguém para fazer uma ponte, para fazer essa intercessão. Jesus já tinha feito essa ponte, de uma vez por todas. Timóteo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Existe uma divergência de quem disse essa frase. Então não vou dar autoria, não vou dizer quem fez, mas é uma frase que é muito linda. Essa frase diz o seguinte: pregue a palavra e, se for possível, com palavras. A nossa vida deve ser um livro a ser lido pelos nossos familiares, por aqueles que nos cercam. E é exatamente isso. Existe muita gente vivendo dentro daquela filosofia de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Durante muito tempo, muita gente viveu assim. A minha mãe, graças a Deus, ela, não graças a Deus que ela faleceu, mas ela já se encontra no Senhor, se converteu e está nos braços do Senhor. Mas durante muito tempo ela sabia que a igreja era um lugar bom, que a igreja produzia algo de diferente na vida das pessoas. E ela dizia para a gente, para os filhos, e eram muitos: olha, vão para a igreja. A senhora não vai na igreja, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ela dizia para a gente. Isso não funciona, queridos. Pode até funcionar com imposição durante um tempo, alguém que exerce uma autoridade sobre uma certa pessoa, mas com o tempo isso vai cair por terra. E eu ouvi uma frase que é muito interessante. Ele diz que a retórica convence, mas o exemplo, ele arrasta. Você pode pregar, você pode fazer o que você quiser. Pode pregar para os seus vizinhos 24 horas por dia, todos os dias. Mas se teu exemplo de vida não é exatamente
o exemplo de Cristo, você está perdendo o seu tempo. O contrário é que, se você tem um exemplo de vida, as pessoas vêm atrás de você por algum motivo, querendo saber o que acontece com você. Quem é você? Por que você é desse jeito? As pessoas têm curiosidade. É interessante quando isso acontece. Eu acho lindo quando isso acontece. As pessoas vêm te procurar, fulano, você é diferente. O que acontece? O que é? Ela não sabe, não pode explicar. Porque isso só pode ser explicado através do Espírito Santo. Só Ele pode convencer. Eu acho muito interessante o texto de Coríntios. E quando os primeiros seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Eu acho esse texto lindo. Porque não diz no texto que eles estavam, vamos aí conjecturar um pouco, né? Exercitar um pouco. O texto não diz que eles estavam portando uma camiseta escrita Jesus te ama, Jesus te salva. Não. Não diz que eles tinham o mesmo corte de cabelo que Jesus, ou o mesmo tipo de barba que Jesus. Mas as pessoas olharam para eles e identificaram eles, pelo comportamento deles, pelo exemplo deles, como cristãos. Foram chamados de cristão pela primeira vez, porque quando eles olhavam para eles, as pessoas olhavam para aquelas pessoas, os cristãos, eles identificavam Jesus. Eles olhavam para aquelas pessoas e viam Jesus. E a primeira vez que eles foram chamados de cristão, foi porque aquelas pessoas olharam e falaram, esses são cristãos. Pelo comportamento deles, certamente são cristãos. E aí eu continuo dentro desse parênteses para falar uma outra frase de Paulo. Para trazer à tona, para parafrasear Paulo. Porque é um tremendo desafio para nós. Apesar da Bíblia ser tão simples, é um desafio para nós. Paulo vira para os seus discípulos e fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Minha irmã, você quer ter o seu marido convertido? Dê o exemplo para ele, mostra para ele como que deve ser uma mulher de Deus. Meu irmão, você tem uma mulher que ainda não é convertida? Mostra para ela como um homem de Deus deve ser, porque isso certamente vai atrair a curiosidade dela ou dele, para conhecer aquilo que tem mudado a sua vida. Eu não estou falando de coisas que eu ouvi, não. Eu já ouvi muito, pastor, olha, meu marido ou minha esposa é uma coisa dentro da igreja. Ou se o Senhor vem na nossa casa, mas se você não está aqui, a coisa é diferente. Deus não chamou a gente para termos duas caras, para vivermos dentro de uma máscara, de uma fantasia, de uma encenação. O cristianismo é vestir uma camisa, é um estilo de vida, é o estilo de Jesus. Não por obrigação, não por imposição do pastor ou de quem quer que seja, mas porque você entende que aquilo agrada ao Senhor, porque você é um filho fiel. E todo bom filho quer fazer coisas para agradar o seu pai. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Eu já ainda não estou na conclusão, mas eu já estou quase lá. Espírito de corpo. Queridos, existe quem acredite que Tiago teve ali algum período que passou dentro do militarismo. Porque ele está sempre falando, espírito de corpo, queridos, para quem não está familiarizado, é uma expressão muito usada dentro das Forças Armadas. Espírito de corpo é a união, são aqueles movimentos que eles fazem sincronizados, muitas das vezes. Exército, marinha, aeronáutica, todos envolvidos em uma determinada ação, ou vários batalhões envolvidos numa ação.
E em um outro texto, ele vai falar da armadura espiritual. Você lembra que ele fala de capacete? Ele fala de couraça, ele fala de escudo, ele fala de calçados. Então há quem acredite, estudiosos, há quem acredite nessa parte que Tiago talvez ou tenha vivido muito próximo do militarismo. Aqui Tiago 5,14. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar um presbítero da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam-o com óleo, em nome do Senhor. É uma outra peculiaridade de Tiago, ele vai falar muito da unidade da igreja. Ele vai comparar a igreja também a um corpo. Ele vai dizer, aqui, Romanos 12, versículo 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ele estava muito interessado. Eu acredito que, impulsionado pelo Espírito Santo, a unir as igrejas, a unir a que as igrejas estivessem envolvidas em um único propósito. Quantas igrejas estão aí, por aí, e eu já vi isso de perto. O pastor tem uma ideia para fazer avançar para um lado. Um grupo da igreja tem uma outra ideia. E um outro grupo tem uma outra ideia, e cada um puxa para um lado e ninguém vai para lugar nenhum. Eu já vi isso acontecer. Não estou dizendo que isso acontece aqui, ou que está acontecendo. Mas eu já vi isso acontecer. Espírito de corpo é todo mundo agindo em prol de uma única coisa. Porque junto a gente pode fazer avançar as coisas e mais rápido, porque somos numerosos, somos mais braços. Mas separados pode ser um problema. Jesus orou ainda, uma oração de Jesus, citada por João, capítulo 17 de João, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. A maior característica de um povo que recebeu a graça de Cristo, que está dentro da obra da graça, é um povo que anda junto, que está junto para tudo o que for fazer. Corpo de Cristo é isso. Existem muitos lugares por aí, eu vou refazer minha frase, existem muitas igrejas por aí funcionando com um braço só. Funcionando só com um braço e uma perna. E por isso, muitas das vezes, não avança. Porque nós precisamos. E para você que de repente nos assiste, está me ouvindo falar sobre isso, não se assuste. Uma das definições minha para a igreja é um hospital espiritual. Todos que estão aqui são pessoas que ainda não cumpriram o requisito, talvez, para estar com o Senhor. O Senhor ainda tem propósito para a vida dessas pessoas. E por isso nós estamos aqui, para sermos curados juntos. Então, sempre foi propósito do Senhor. E Tiago entendeu isso. E Paulo, quando escreve para João entendeu isso. Tiago entendeu isso. Quando ele escreve, o seu livro, João escreve, quando escreve para Romanos, quando Tiago fala sobre isso, e esse Tiago aqui, para alguém que de repente se interesse, os estudiosos dizem que é o Tiago, o irmão de Jesus. Eles estão voltando
as suas ideias, voltando, entendendo, revendo, lembrando dos discursos de Jesus e entendendo que Jesus veio para juntar todo aquele povo que tinha se espalhado por conta do pecado. Um outro aspecto, a gente ouve muito, eu fiz muito evangelismo de rua. E a gente ouve muito, sabe o quê? A minha mãe já é crente. O meu pai aí fala o cargo que o pai tem na igreja, não vou citar. Ele vai citar diversas coisas para justificar a negligência dele, porque a salvação é individual e nós sabemos. Igreja nenhuma salva ninguém. É Cristo que salva. Porém, estar em uma igreja, integrado a uma igreja, é apresentar uma obra de graça para demonstrar a fé que salva. É através, muitas das vezes, do testemunho de um irmão. Eu adorava escola bíblica dominical. Na época que eu me converti, eu frequentava assiduamente a escola bíblica dominical. E muitas das vezes eu sempre fui muito tímido, eu sou tímido. E aí eu sentava lá e ficava de falar. E aí, de repente, eu tinha uma dúvida, mas eu tinha muita vergonha de falar. E aí alguém fazia a tal pergunta que eu queria tanto ouvir. Era uma dificuldade que eu tinha e que o irmão passou, e que um outro estava dando conselho, ou ele que já tinha passado por aquilo, estava agora dando um conselho. Sozinhos, queridos, espalhados, nós não vamos conseguir. O Senhor veio para que nós fôssemos salvos, para nos salvar, para nos juntar novamente. E agora eu estou concluindo. Você tem assumido a responsabilidade por sua vida espiritual? É a pergunta que o Senhor faz para nós essa noite. E aí eu vou repetir novamente a frase que eu falei lá no início. Nós não somos obrigados a plantar nada, nós não somos obrigados a plantar nada. Mas quando nós plantamos uma coisa e aquela coisa dá fruto, nós temos que colher. A consequência da nossa ação, isso nós não temos para onde correr. Podemos aqui estimular, ensinar, motivar, mas a responsabilidade é totalmente individual, é minha, é sua, é nossa, é de cada um de nós. E nós não podemos fugir disso. Você tem apresentado a obra da graça que Deus te permite estar em uma igreja independente de outros irmãos? Quanta gente não tem perambulado por aí, trocado de igrejas em igrejas, porque chega num determinado lugar e acha alguém lá que de repente ele não se dá muito. Não, eu não gosto de fulano. E aí ele resolve ir para um outro lugar. Deixa eu perguntar para você, que de repente já trocou de igreja 2, 3, 4. Será que todo mundo está errado e só você que está certo? Quando a coisa estiver muito difícil para você, estiver insuportável, lembra do sacrifício que Jesus fez por você? Isso me ajuda muito. Você obedece seus líderes que zelam pela sua vida? Estar debaixo de uma visão de humanidade é ter obra de graça que provam a fé que te salva. Deixa eu explicar uma coisa para você. Qualquer pessoa, ela não precisa ser salva para fazer obra. Mas uma pessoa que é salva, ela precisa ter obra. Ela precisa fazer alguma coisa para demonstrar o Espírito Santo dentro dela, para demonstrar o amor de Cristo nela.
É nesse contexto que Tiago vai dizer: é a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ou seja, uma oração, para ser considerada de fé, precisa ser acompanhado de todas essas marcas. É desse jeito que eu queria terminar com você. Eu quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos, para que nós oremos juntos, para que nos coloquemos diante do Senhor, para que o Espírito Santo nos ajude a entender o propósito dele para a vida de cada um de nós. A salvação é de graça, ela não custa nada. Você não precisa mais fazer sacrifício, você só precisa crer, e crer implica em mudar de direção. Falar que é salvo, ou que aceitou Jesus, que agora a sua vida mudou, e quando as pessoas olham e os frutos que estavam lá antigamente continuam lá hoje,